Estimados irmãos em Cristo, que o Mestre Jesus nos fortaleça e nos dê a sua paz hoje e sempre. Vamos falar hoje sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os que são dóceis e pacíficos. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículos 4 e 9. É muito interessante essa abordagem de mais uma bem-aventurança, quando Jesus diz que aqueles que são dóceis e pacíficos possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Por que a gente começa a dizer filhos de Deus? Porque filho significa um discípulo verdadeiramente nosso, um aluno nosso, é o que aprende mais, é o que guarda todos os nossos ensinamentos. E o Evangelho de Jesus nos manda ser dócil, pacífico, afável, ter doçura. Então, estaremos, portanto, dizendo que aprendemos o Evangelho de Jesus. E se aprendemos, nós somos chamados filhos de Deus. E os dóceis possuirão a terra. E chega a se dizer nessa situação, dizendo que há uma contradição na palavra de Jesus, porque Jesus diz que nós não devemos dar valor aos bens terrenos. Observem bem, Jesus diz que nós não devemos dar maior valor aos bens terrenos do que aos bens espirituais. Por quê? Porque enquanto encarnados, nós precisamos de bens materiais para a nossa subsistência, para servir de base. Uma casa espírita, por exemplo, ela não existe no meio da rua e só no pensamento das pessoas. É preciso que um grupo se reúna, um grupo arque com despesas e que vá satisfazer as necessidades materiais daquele trabalho. Nós estamos encarnados para termos compromissos materiais, porque senão a gente ficaria na erraticidade para tentarmos cumprir as nossas missões apenas do ponto de vista espiritual. Mas possuir a terra tem um outro significado muito importante. Eu possuo aquilo que eu domino, aquilo que eu tenho controle. Então, os dóceis, aqueles que não têm uma ambição desenfreada, desmedida, eles sabem o que querem e sabem fazer o que fazer com aqueles bens que porventura venham a amealhar, a conseguir. Então, possuir a terra significa você ter o domínio de todas as situações. Eu gosto sempre de dar um exemplo e uma palavra de que o rico não é aquele que tem mais, mas o que precisa menos dos bens materiais. Porque se ele precisa menos dos bens materiais, ele já está elevado o suficiente para não dispor daqueles bens que ele despreza. E eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, a pessoa que tem um iate, que tem uma despesa mensal de 20 mil reais com esse iate. Mas se a pessoa só ganhar 10 mil reais, só tiver uma renda mensal de 10 mil reais, a pessoa vai ficar devendo todo mês 10 mil reais. Enquanto que aquele pobre que ganha o salário mínimo, que recebe o vale transporte, que vai de ônibus para o seu trabalho,
ele não vai ficar devendo nada ao final do mês, porque ele não precisa de 20 mil reais para manter como aquele supostamente rico precisa. Então, é preciso a gente fazer essas verificações do que é a verdadeira riqueza. Na instrução dos espíritos, nesse capítulo 9, nós temos uma instrução muito pertinente para o nosso período de agora, que é a paciência. Um espírito amigo em Harvard, em 1862, falando sobre a paciência, ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Senhor Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória do céu. As dores, no evangelho anterior, nós falamos bem-aventuradas as aflições. As dores, as aflições que nós passarmos aqui, é para a nossa glória no céu. Por quê? Porque nós teremos cumprido as nossas tarefas. Nós estaremos, por exemplo, quites com aquela coisa que nós contraímos, aquele débito. E no final ele fecha a sua instrução dos espíritos dizendo assim: coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de nós e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que expiar o vosso passado e fortalecei-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. Ora, Cristo é o nosso guia e modelo. Todos nós repetimos exaustivamente isso. Ele foi exemplo de paciência? É claro que foi. Cristo, o verbo que se fez carne, é um espírito perfeito. Ele veio nos mostrar, nos exemplificar como é possível a um homem encarnado, a um espírito encarnado, suportar com paciência essas angústias, suportar com paciência as dificuldades que nós vamos enfrentar. Seja nós imperfeitos, porque temos as nossas provas e expiações, e ele, como Espírito perfeito, tinha como missão servir de modelo e de guia para nós outros. A paciência, quando nós estamos fazendo paciência, nós estamos sendo portador da mais perfeita caridade. A mais perfeita caridade é a paciência. A esmola, que às vezes a gente pensa que é uma caridade, a esmola pode ser comprada, adquirida. E paciência? Quem já foi que se viu quanto é 1 quilo de paciência, 1 centímetro de paciência? Ninguém sabe nem qual é a medida da paciência para poder mensurar a paciência. A paciência, portanto, é o que nos torna verdadeiramente cristão. Por quê? Porque se fora da caridade não há salvação, como nós dissemos no dia anterior. Se fora da caridade não há salvação e ter a paciência é uma demonstração eloquente da caridade, dessa forma nós estaremos fazendo o exercício pleno da caridade, o exercício pleno da obrigação de um cristão. E vejam bem, quando nós fazemos a paciência, nós estamos sendo pacientes com alguém, com uma situação. Não é? Hoje, nesses momentos que nós passamos por esses isolamentos sociais, é uma prova a mais que nós temos de paciência conosco mesmo, com aquela situação que nos aflige e com aquelas pessoas que estão no nosso dia a dia e que estão ao nosso lado, todos nós sabemos, não por acaso. Nós temos débitos e não importa saber se são débitos de nós para com essa pessoa, dessa pessoa para conosco, nós temos débitos, reajustes, né? É interessante, quando você usa a primeira pessoa dizendo que
o débito é meu, ou que eu sou o credor, você está sendo egoísta. Quando você diz, você é o meu credor, né? Tu és o meu credor, você está sendo adivinhólogo, querendo adivinhar. O mais importante não é você usar nem a primeira, nem a segunda pessoa do singular. O mais importante é nós usarmos a primeira pessoa do plural. Nós somos responsáveis. Por isso, todos nós devemos ter paciência um com o outro. E é nesse exercício da paciência recíproca que nós nos demonstraremos como verdadeiros cristãos. Paz e luz para todos, meu irmão.